like there's no tomorrow. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Mentes do Passado, agora em um novo formato. Eu sou Lucas Coiado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Afeganistão. Agora a Haremy vai começar a puxar o assunto. Bem-vindos aí os telespectadores, e como já contado pelo Coiado, falado pelo Coiado, a gente está falando sobre o Afeganistão. E aí, como a gente viu nas últimas notícias, né, um monte de coisa acontecendo, o Talibã tomou o poder, e aí criou uma grande confusão, como a gente pode ver nas notícias, que eu vi no dia que saiu a notícia de que tomaram o poder. Eu fiquei chocada, porque assim, eu pensei que não ia acontecer nunca mais isso, né? Porque lá atrás o Talibã já tinha entrado no país e tomado o poder lá. Foi em algum tempo no ano passado que o Talibã já tinha entrado e tomado o poder do país. E aí já tinha criado uma grande confusão e deixado tudo uma bagunça no país. Aí depois, né, os Estados Unidos interviram porque eles participaram lá, ajudaram a esconder o Bin Laden, quando teve o 11 de setembro, e aí os Estados Unidos, né, ajudou a tomar o poder de volta e voltar a ficar numa paz. Mas como a gente sabe, o Talibã tomou o poder de volta e tá toda essa bagunça aí, né, gente? Vocês viram? Eu fiquei chocada quando aconteceu. Vi lá as imagens do avião lá, o povo caindo, gente, eu fiquei em choque. Sinceramente, foi pesadíssimo. Porque foram cenas muito pesadas que a gente viu, né? Pela agonia das pessoas de saberem que os Estados Unidos estavam indo embora. Tanto que a gente viu nos jornais as cenas dos aviões da tropa dos Estados Unidos indo embora, as pessoas se pendurando no avião, e aí quando o avião decolava, a gente via só as pessoas caindo. Então a gente consegue ver que a situação que estava lá é uma situação muito traumática para as pessoas que estavam lá. Porque as pessoas já têm memórias do passado, talvez as pessoas mais velhas, de como aconteceu. Então imagine a pessoa pensar que depois de 20 anos, ou perto quase dos seus 30 anos, está acontecendo de novo. Então é uma coisa muito complicada, né? Porque tudo isso começou a acontecer quando os Estados Unidos falou que antes do 20º aniversário, né, do acontecimento de 11 de setembro, ele ia tirar as tropas do Afeganistão. Então eles cumpriram a promessa deles, eles tiraram as tropas, porém com isso já era esperado, né, que o grupo extremista, o Talibã, ele ia avançar no país, né? Porque eles não iam ter mais quem tá impedindo eles de avançarem no país. E dentro disso a gente também viu que uma situação que eu acho que marca muito a gente, né, de pesquisar essas coisas, é a situação das mulheres que perderam, tipo, voltaram a 40 anos atrás, coisas que elas não podiam fazer, que elas já eram mais livres, né, tinham mais oportunidades, elas perderam tudo isso como se elas tivessem voltado ao passado 40, 50 anos. Então é uma situação muito complicada. Manuela, você sabe um pouquinho da situação das mulheres, né, no país, como que aconteceu tudo. Eu pesquisei sobre isso, né? E a gente sabe que o Talibã é um grupo muito extremista, então eles pregam a lei islâmica, tipo assim, a risco, entendeu? E as mulheres não têm nenhum direito, então elas não têm, por exemplo, para sair na rua, a gente só pode estar acompanhada de um homem, também para aparecer em público, só pode estar usando o traje que eu esqueci o nome, que é aquele que cobre todo o rosto, só fica o olho só dá para ver o olho. E, por incrível que pareça, elas estão podendo estudar, mas só pode ser separado em salas separadas dos meninos, né, dos homens, e só pode ser professores mulheres, ou então idosos que têm um histórico, entre aspas, bom. Então, elas só podem estudar se for assim. E, por exemplo, nos jornais, ela não tem mais mulher nos jornais. E é isso, tá bem complicado. A maioria delas que deu entrevista falou que tá muito ruim lá, que elas não têm muita perspectiva de que as coisas vão melhorar. Eu ia ficar com muito medo se eu estivesse lá. Eu espero que a situação para as mulheres melhore um pouco. E na semana passada, elas foram proibidas de praticar esportes, né? De competir, enfim. Então, é cada vez maior a restrição da liberdade, né? Principalmente para as mulheres.
Eu vi também que elas, antes, os trajes que elas usavam, as roupas, eram sempre muito coloridas. E aí, depois que o Talibã chegou, não pode mais. Então, as roupas que elas usam tem que ser todas escuras, não pode ser colorido. E os trajes deles, típicos de lá, são coloridos, são roupas coloridas. Então, elas não podem mais usar roupa colorida. E até esse negócio que a Manuela falou do jornal é interessante, né? Porque em agosto a gente estava recebendo muitas mais informações, né? Porque ainda, tipo assim, eles estavam no processo de saída. Então eles ainda conseguiam, pessoas que estavam saindo de lá, conseguiam trazer a informação. Só que agora as informações têm tido uma restrição muito grande. É difícil a gente saber o que está acontecendo no país. Até uma comparação que podemos falar, é tipo uma Coreia do Norte, que a gente não consegue ter muitas dimensões do que está acontecendo lá. Tanto como as coisas podem estar, tipo, tranquilo, ou pode estar tendo uma reviravolta muito grande de uma hora para outra, que vai demorar muito, talvez, para a gente conseguir ter essa informação, entendeu? Então, é bem complicado, né, falando sobre isso, pensando sobre esse lado, né? Eu também vi que lá dentro, no jornal, tá sendo muito manipulado as notícias para favorecer o Talibã. Então, nos jornais, assim, tipo, maiores, tudo que eles falam lá é para favorecer o Talibã. É realmente um problema muito grave que está acontecendo no Afeganistão e outros países machistas e islâmicos como ele. As mulheres realmente não têm nenhum direito, é muito grave, principalmente no século XXI, né, que é um século de avanço, de pessoas de mente aberta, de todo mundo, né, entender que todos nós temos que ter direitos iguais, tudo mais. Então, realmente é uma situação muito complicada. Por mais que a gente pense, é século XXI e tá tudo avançando, a gente tem que levar em consideração as questões culturais. Porque para muita mulher que não viviam nos grandes centros, acredito que nada tenha mudado. Que para elas, tipo assim, isso aí era diferente, agora tá revirando a volta aonde aí nessa história, né? Então, que já viviam aquilo e que vão continuar a viver. Por mais que as mulheres da capital, vamos dizer assim, elas estivessem vivendo um momento diferente. Tanto que logo depois que os Estados Unidos anunciou que ia tirar as tropas antes de 11 de setembro, o Talibã ele já começou a dar umas avançadas. Tanto que as regiões mais das extremidades já estavam sendo mais facilmente afetadas pelo Talibã. A questão é que a capital mesmo só chegou a ser mais afetada logo que as tropas começaram realmente a sair, bem mais, sair em força do país, né? Outra coisa que eu também vi, né, que eu fui pesquisar, é que da pandemia do corona, né, coronavírus. E aí eu vi que nos interiores, né, eles já pararam, eles mandaram parar as vacinações e que não era para dar para ninguém, que era para parar nesse momento e que ninguém mais ia ser vacinado. Mas isso eu acho que é mais no interior. Agora na capital eu não sei muito, porque tem essa manipulação, né, de informações. Aí eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas pelo que eu vi foi isso. Tanto que a situação a gente pode ver que, principalmente assim, nessas áreas do Oriente Médio, principalmente a gente sabe que a situação é uma situação mais precária, né? Falta o desenvolvimento, às vezes é mais lento, devido às guerras que aconteceram por vários anos, né? As guerras, por mais que muitas vezes não pode até não ter sido acontecido no país, mas aconteceram no perto, né? Então acabou afetando de uma forma o país da mesma forma. Então já são países, já são regiões, né? Principalmente falando do Afeganistão, já é um país que já é afetado muito facilmente, né? Porque qualquer guerra que aconteça, o país se desestabiliza muito fácil, né? Então, como uma coisa dessa, de grandiosidade, né, desse tipo, é muito complicado, né? Tipo, pensar o dia a dia das pessoas, pensar como que elas estão vivendo mesmo, né? E agora vai ser difícil a gente ter maiores informações, né? Como a gente estava falando anteriormente sobre essa manipulação que está acontecendo na mídia. E um outro assunto interessante também, né, que é a questão dos Estados Unidos. Depois que aconteceu todo o rebu lá, a situação dos Estados Unidos, aliás, do Afeganistão, os Estados Unidos, ele vai falar, né, que tipo assim, né, que a intenção deles, quando invadiram o Afeganistão, não era fazer ali um Estado democrático, né, era simplesmente uma caçada ao Osama Bin Laden, né? Tipo assim, eu causei tudo e agora eu tô tirando meu corpinho fora, né? Em tese, eles foram até bonzinhos, né? Porque depois que eles mataram Bin Laden, tipo, eles já poderiam ter saído do país direto, né? Porque, tipo, o objetivo deles já tinha sido concluído. Eles deram mais um tempo, né, para essas pessoas, tipo,
olha, estamos aqui protegendo vocês. Só que depois saíram de um dia para o outro, então, né? Foi como se de um dia para o outro realmente tivesse regredido 50 anos, né, o país. E o pior, eu acho que foi muito, tipo assim, vou dizer assim, sacanagem entre aspas da parte deles terem saído e eles largaram um monte de arma lá. Tipo assim, eles pegaram, foram embora, largaram um monte de arma. Aí chega o Talibã, pega todas as armas para eles e a população fica como, né? De que também o Talibã assassinou alguns civis por vingança em relação à resistência que estava tendo, porque teve um protesto de Talibã na cidade de Kandahar, e aí o Talibã, eles assassinaram alguns civis porque eles estavam protestando. Eu vi também, eu vi que até agora tem contado 20 mortes. Eu não sei se tem mais, não foi divulgado ainda, mas eu vi que por enquanto tem 20 mortes. Infelizmente, né, provavelmente ela só vai piorar, porque, não sei, pelo menos não vejo nenhum prognóstico assim de mudança. Né? A gente observou que os Estados Unidos ele simplesmente saiu ali do Afeganistão, que os Estados Unidos ele tem um poder e uma força bélica, mas simplesmente ele foi lá e se retirou da situação que estava acontecendo, né? Mas vamos agora, a gente não pode falar do futuro, né? Até mesmo porque o nome do programa é Mentes do Passado, que não é tão passado, não é? É. A Assim, gente fala de adaptando o assuntos tema. recentes, mas do futuro ainda não dá. Exatamente. E aí a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer aí no futuro do Afeganistão. Quem sabe mais para frente a gente não faça outro podcast aí com a temática, né? É, tanto que, só um adendo, né, que a gente viu também, é que uma coisa que é até complicado é que a gente viu que teve países que, em tese, até ficaram um pouquinho a favor do Talibã, né? Tipo, a China, né? Então, tipo, é complicado a situação, né? Tipo, pensar que tem países sendo a favor de, tipo, uma coisa que é completamente não humana, né, digamos. Mas o negócio da Rússia, da China, não é fazer do Afeganistão ou não um Estado democrático de direito. Ele simplesmente, você age com o seu sistema aí político do jeito que você quer. Uhum. A gente só quer fazer negócios, né? A gente só quer saber então... da economia. Vamos comprar e vender e por aí, né? Eles estão vendo a parte de números, né? Em vez de pensar em vidas, que realmente são. O assunto que deve ser tratado são vidas ali. Não é monetário, né? São estilos de vida sendo comprometidos, são várias coisas. Então é um assunto muito complicado. Espero que daqui a um tempo a gente possa, talvez, conseguir fazer outro podcast falando do assunto, porém com melhoras, né? De que tudo isso tenha sido um surto, digamos, e que volte para que tenha condições melhores de vida para essas pessoas que estão lá sofrendo, né? Bom, queria só fazer um comentário em relação a tudo que vocês falaram, uma questão teórica. Nós temos vários tipos de ditaduras, né? Ao longo da história, nós analisamos ditaduras de esquerda, ditaduras de direita, e lá acontece agora a chegada do poder de uma ditadura teocrática, né? É um grupo que muitas vezes se vale da religião, né, para justificar as suas ações extremamente autoritárias, né? Então, que isso também sirva de lição para o mundo. Eu vi algumas coisas interessantes, né? Alguns países como China, falando justamente que o que interessa para eles são os negócios. Para os Estados Unidos também. Não foi só uma caçada ao Osama Bin Laden, eram negócios também. Então, tudo isso é muito interessante. Queria também parabenizar aí pelo programa de vocês. Então, espero que eu acho que com tudo isso, né, a gente gostaria de agradecer a vocês pela audiência do nosso primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Obrigado pela audiência. E lembrando que esse programa, ele é uma parceria com o Colégio Sapucaia Objetivo, tá bom? Obrigadão e foi isso.